Deixa eu louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Augusto, que é pastor desta linda congregação. O Senhor continue abençoando seu servo poderosamente. Queridos, deixa eu respeitar o tempo que me foi proposto, para mim não estourar muito o horário. Mas eu me recordo que quando eu tinha 15 anos de idade, um jovem ali da sede, no Ministério de Madureira, eu estava em um domingo, sentado na mocidade, e de repente eu vejo o pastor Evanilson chegando na igreja. O pastor Evanilson não andava muito no domingo lá, porque ele dirigiu comigo. Mas ele passou, entrou ali na sede, passou dos jovens, bateu nas minhas costas, e foi até o altar e falou com o pastor Roberto, depois desceu e falou no meu ouvido: pega a Bíblia e me segue. Eu peguei a Bíblia e segui o pastor. E cheguei lá, o pastor me colocou para pregar no culto comigo. O jovem, inexperiente, e preguei com toda a vontade do mundo, sem olhar para o relógio. Eu passei no ar. Aí terminei o culto e disse: meu pastor, me desculpe pelo horário. Ele disse: você é jovem, ainda vai aprender. Você vai aprender. E graças a Deus eu estou ficando velho já, eu já aprendi, né, pastor? Eu já aprendi. Mas vamos lá. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é o texto que nos traz esperança, a esperança do cristianismo, a esperança de nossa fé. Existe um evento que está marcado há mais de 2000 anos. Esse evento não foi marcado por mim, não foi marcado por você, não foi marcado pelo ministério. Esse evento foi marcado pelo próprio Deus, que é chamado o arrebatamento da igreja do Senhor. Uma mensagem necessária para os dias atuais, porque quanto mais o tempo passa, mais se vai chegando próximo à vinda do noivo para buscar a sua noiva. E nós sabemos que a volta de Jesus, ou na verdade, o arrebatamento da igreja, que é uma experiência diferente da volta de Cristo, esse arrebatamento ele vai se dar em uma grande separação. Jesus disse que na seara do Senhor existe o trigo e existe o joio. Ambos vão crescer juntos. A diferença do trigo para o joio só é visível para quem conhece bem o trigo. Muitas das vezes o agricultor, quando ia arrancar o joio, ele errava e arrancava o trigo, porque a folhagem é a mesma, o crescimento é a mesma. A diferença está no fruto. O trigo ele gera fruto, o joio não consegue gerar fruto, porque o joio nasceu para gerar. E Jesus disse que a seara é do Senhor, e o agricultor é o próprio Pai, e ele vai vir para separar o joio do trigo. Ele vai arrancar o joio e lançar no lago de fogo eterno, e depois vai colher o trigo e colocar no seu celeiro. Então, é este evento profetizado por Jesus que vai acontecer. Então, o escritor aos Hebreus, ainda mais no capítulo 10, ele vai introduzindo a certeza do Evangelho, que é falando sobre o sacerdócio real de Cristo. Os irmãos lerem o capítulo 10 vão entender que o autor está querendo tirar a velha lei e estabelecendo a época da graça, tendo Cristo como duas funções. Ele é sacerdote e ele é o cordeiro. Então, introduzindo Cristo como sacerdócio eterno e o cordeiro de Deus, o Evangelho se estabelece com o princípio da graça. Qual é a diferença da lei para a graça, pregador? É simples. A lei só tinha o poder de mostrar o pecado, o erro, a falha. A graça tem o poder de mostrar o pecado, o erro, a falha e trazer a cura para a falha e para o pecado. Essa é a diferença da graça. Jesus disse que a graça ela se torna mais impulsiva ou mais punitiva do que a própria lei. Como assim? Por exemplo, se o marido estivesse com ciúme da sua esposa, na época da lei, e se estivesse desconfiando dela, ele deveria, sem ter prova alguma, pegar a sua esposa, levar para o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote dava água
água morna para aquela mulher beber, e se porventura ela viesse vomitar, era porque ela tinha cometido delito, senão ela era inocente. Porque o ato do adultério na lei só era previsto ou só era aditivo se tivesse duas testemunhas. Fora a testemunha, não haveria nenhum tipo de ato de adultério segundo a lei. Mas Jesus disse que a graça é mais punitiva que a lei. Como assim? Jesus disse: olha, na época da graça, se um homem olha para uma mulher e deseja ela no seu coração, ele já cometeu adultério. Veja que é diferente da lei. A lei precisa de provas, a graça só precisa do desejo. Então a graça se torna mais punitiva do que a própria lei. Só que quando nós falamos o tempo da graça, nós falamos um tempo de perdão de pecados, um tempo de arrependimento. Capítulo 3 do Evangelho de Mateus, aparece João Batista pregando uma mensagem de arrependimento e dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus diz que quando Jesus aparece pregando, Jesus começa pregando dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então perceba que para a atividade do reino de Deus necessita haver um arrependimento. E quando nós lemos o capítulo 10 do livro aos Hebreus, nós vamos entender que o autor está querendo falar sobre a atividade da fé. Capítulo 11: portanto, a fé é o firme e forte fundamento das coisas que eu não consigo enxergar, mas é a prova daquilo que eu espero no Senhor. Quando ele vai introduzir o capítulo 11, ele já introduziu o capítulo 10 falando de Cristo como sacerdócio eterno e o Cordeiro de Deus. Só que o interessante é que antes que ele venha falar da fé, ele vai falar sobre a falta da atividade desta fé, ou o cansaço desta fé, ou a falha desta fé na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. O autor vai dizer o seguinte: terrível coisa é o homem cair nas mãos de um Deus irado. O autor vai repetir dizendo: terrível coisa é o homem cair nas mãos de um Deus irado. Por que o autor está falando isso? Porque o autor está dizendo que a fé praticada, ela nos leva para o princípio da salvação, arrependimento. Uma fé visível e não é praticada, ela nos leva para o princípio de condenação, sem arrependimento. Então não importa onde seja a linha de pensamento, seja o arrependimento ou a fraqueza da fé, Deus ele se torna juiz, e Deus ele se torna aquele que vai decretar a nossa bênção eterna ou a nossa condenação eterna. Jesus disse: não temeis somente o homem, que tem força de matar somente o corpo e não tem capacidade nenhuma de fazer nada com a vossa alma. Temei mais ainda a Deus, além de matar o homem, joga a alma do homem para o inferno. Então Jesus está apresentando Deus como juiz, e esse juiz ele vai julgar segundo a nossa fé, a fé prática ou a fé falha. Tiago vai dizer que se a minha fé sem obra, ela se torna uma fé morta, ou seja, uma fé que não é praticada. Mas o próprio escritor aos Hebreus vai dizer que o justo, ele vive pela fé, ele estabelece pela fé, ele se edifica pela fé. Então o arrebatamento da igreja vai se estabelecer em uma época aonde o amor de muitos vai se esfriar por falta de fé, mas o amor de muitos vai ser estabelecido por causa da fé em Cristo Jesus. Então essa é a definição do que nós acreditamos acerca do arrebatamento da igreja. Então esse é o maior evento, é o evento que eu espero, é o evento que você espera. Agora veja que interessante, capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Jesus está pregando um dos seus maiores sermões. O maior sermão
e ele vai estabelecer algumas linhas de pensamento acerca do arrebatamento. A primeira linha é a volta de Jesus para os judeus. Preciso que você entenda isso para entender a mensagem. A primeira linha é a volta de Jesus para os judeus. A igreja não espera a volta de Cristo. A igreja espera pelo arrebatamento. Os judeus esperam pela volta de Cristo. Por exemplo, Jesus disse: aquele dia e aquela hora ninguém sabe a não ser o Pai que está nos céus. Então, estarão dois trabalhando no campo, um será levado e o outro vai permanecer. Estarão dois trabalhando no moinho, um será levado e o outro vai permanecer. Estarão dois deitados numa cama, um será levado e o outro vai permanecer. Isso que Jesus está falando é a matemática de Deus. Jesus não está falando do arrebatamento da igreja. Jesus está falando da separação do joio do trigo, que é dentro de Israel. Quando Jesus disse que estiver dois trabalhando, um será levado e o outro vai permanecer, o que Jesus está falando é a separação do Israel de Deus, o filho da promessa, para o Israel carnal, o filho da carne. Para nós entendermos melhor, Romanos capítulo de número 9, Paulo vai dizer a seguinte expressão: porventura a palavra do Senhor tenha falhado? De modo nenhum, porque nem todos que dizem que são de Israel são verdadeiramente judeus, porque uns nasceram de Isaac, filho da promessa, e outros nasceram de Ismael, filho da carne. Um é filho da esposa Sara, e o outro é filho da escrava Agar. Então o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está querendo explicar o que Jesus falou em Mateus: estarão dois trabalhando, dois judeus, um será levado e o outro vai permanecer. É a separação do Israel de Deus para o Israel carnal. Só que essa separação, ela vai acontecer em um dia específico. Voltando para Mateus capítulo número 24, Jesus disse: chegará um tempo aonde nunca houve na história e nunca haverá depois. Que tempo é esse? O tempo da grande tribulação. Esse tempo é tão terrível, segundo Jesus, que se alguém que estiver trabalhando não retorne para a sua casa, aquele que estiver dentro de casa suba para os telhados, e ai das grávidas que estarão dando à luz naquele dia. Orai para que aquele dia não caia no dia de sábado. Então perceba que quando Jesus ele introduz a grande tribulação, ele está glorificando, ele está trazendo codificações para Israel. A mulher grávida, o dia de sábado, quem está trabalhando é Israel. Porque a tribulação ela não é nada mais, nada menos do que um tratamento de Deus com Israel. Como assim? Capítulo 9 do livro de Daniel, capítulo de número 24. Quando Deus fala através de Daniel acerca da grande tribulação, Deus dá essas informações, capítulo 9, versículo 24, 25, 26 e 27. Diz assim, pois o texto: 70 semanas estão determinadas para o teu povo, sobre a tua cidade santa. A pergunta é: quem é o povo de Daniel? Os judeus. Quem é a cidade santa? Jerusalém. Deus está dizendo, Daniel, eu determinei 70 semanas sobre Israel e sobre o teu povo. Que 70 semanas são essas, Senhor? Ou para que serve as 70 semanas? Deus vai dizer: primeiro, para cessar a transgressão; segundo, para dar fim ao pecado; terceiro, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo do Senhor. Então a grande tribulação não é um evento qualquer, é Deus trabalhando com Israel. Segundo o Dr. Walter Brunet, na sua sistemática, ele vai dizer que a grande tribulação é um tratado exclusivo de Deus
com a sua noiva que é Israel. Assim como Cristo tem sua noiva que é a igreja, Deus tem sua noiva chamada Israel. Então, por causa do pecado de Israel, por causa da transgressão de Israel, será necessário haver 70 semanas. Só que o texto continua, versículo 25: saiba, entenda, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, Neemias, até a chegada do Messias, o príncipe Cristo, ou seja, desde Neemias, o livro de Neemias, até os evangelhos do Novo Testamento, esse tempo já estava rodando. Olha o que o texto vai dizer: haverá 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esse tempo já se passou. Quando Neemias se levanta e vai reedificar Jerusalém, é o relógio de Deus que começa a contar as horas e os minutos. Quando Jesus nasce na manjedoura em Belém, esse relógio está contando 69 semanas, faltando apenas uma semana para completar 70 semanas. Porém, houve um contratempo nesse relógio. Que contratempo é esse, pregador? Paulo vai dizer que Israel caiu, e por causa da queda de Israel, nós que somos gentis recebemos a oportunidade de termos a salvação em Cristo Jesus. Paulo faz um simbolismo: Israel é a videira de Deus, nós somos uma árvore estranha que fomos enxertados nessa videira, e por causa destes enxertos nós recebemos pela fé a promessa que Deus deu para Abraão. Essa promessa é pela fé e não pela linhagem de natureza. Então, Deus está dizendo que houve 70 semanas, porém 69 semanas corrido. Houve a queda de Israel. João no capítulo 1 vai dizer: e ele veio para o que era seus, 69 semanas, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de ser chamado filhos de Deus. Continuando Daniel, versículo 26: e depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com muita inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas assolações. O que é que o texto está dizendo? Cristo ele é tirado por causa da sua morte. Só que o príncipe que vai vir destruir Jerusalém não veio. Por quê? Porque o relógio de Deus parou por causa da queda de Israel. Se o relógio parou, esse príncipe não pode aparecer. Como assim, pregador? 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 2, Paulo vai dizer: não turbe o vosso coração acerca disto, porque não será assim o fim de tudo. Antes haverá apostasia, e depois aquele que é o assolador, o inimigo que disse o profeta Daniel, ele vai aparecer e vai dominar toda Jerusalém. Mas isso ainda não aconteceu, porque aquilo que impede a ele ainda está na terra. Quando aquilo que impede for tirado da terra, aí sim o assolador vai aparecer. A pergunta é, para mim ser simples e não deixar os irmãos com dor de cabeça: o que é aquilo que está empatando do anticristo aparecer? É chamado a igreja do Senhor, porque nada vai ser tirado dessa terra até o final do tempo, a não ser a igreja. Então Paulo está dizendo: se eu e você ainda estamos aqui, se eu e você ainda estamos adorando no domingo como esse, é porque Deus ainda não tirou sua igreja. Se sua igreja ainda não saiu, o anticristo não pode aparecer. Se o anticristo não pode aparecer, não pode vir a grande tribulação. Se não pode vir a grande tribulação, ainda há chance de arrependimento. Mas o versículo 27 do capítulo 9, ele é importante para nós entendermos o que é a grande tribulação. E ele firmará uma aliança com muitos por uma semana,
A metade da semana fará cessar o sacrifício e a obração, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Perceba, senhoras e senhores, no capítulo de número 9, versículo 24 e 25, Deus está dizendo acerca da grande tribulação. Versículo 26, Deus está falando acerca do Cristo que é morto e o príncipe que virá. E no versículo 27, Deus está falando sobre o princípio e a operação da grande tribulação. Voltando para Mateus 24, Jesus disse: nunca houve e nunca haverá na história da humanidade um dia como aquele. Perceba que na história da humanidade até hoje houve dias que foram de trevas. Por exemplo, houve dias que teve aquele grande sacrifício dos judeus, chamado a Segunda Guerra Mundial, em 1948, aonde mais de 1 milhão de judeus morreram no campo de concentração nas mãos de Adolf Hitler. Alguns até pensavam que Adolf Hitler era o anticristo que virá para destruir todos que estavam na terra, mas não foi, porque Adolf Hitler ele foi destruído. Depois, um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais anterior, no ano 70, um homem chamado Nero, com espírito de assolador, ele destruiu e queimou Roma quase por inteira. E enquanto Roma se queimava pelo fogo, Nero ficava sentado lá no seu palácio e dava risadas e gargalhadas por causa do sofrimento do povo que morria queimado. E depois Nero jogou a culpa no cristão, para que os cristãos fossem perseguidos, e alguns pensavam que ele era o anticristo, também não foi. Depois o mundo teve uma grande ativação da gripe espanhola, onde milhares e milhares de pessoas morreram por causa de uma simples gripe, mas também não era a grande tribulação. Na nossa época, no nosso século, em 2020, nós tivemos uma grande pandemia mundial, aonde matou milhares e milhares de pessoas, aonde tudo ficou parado, mas mesmo assim ainda não era a grande tribulação. Está contado ainda para alguns anos mais posteriores, algumas pandemias, algumas epidemias e algumas crises pandêmicas para o mundo inteiro, e mesmo assim ainda não é a grande tribulação. Por que não, pregador? Porque Jesus disse que nunca houve e nunca haverá dia como aquele. Agora, sabe por que eu me alegro? É porque Jesus também disse que a sua noiva, a sua igreja, a sua amada, a menina dos seus olhos, ela não vai passar pela grande tribulação. Por que, pregador? Por vários motivos. Primeiro motivo, porque a tribulação é para Israel. Eu não sou Israel, você não é Israel, nós somos gentios. E o segundo motivo é o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 9. Paulo disse: porque Deus não nos destinou para o dia da ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Ou seja, a igreja está livre desse dia terrível, dessa angústia terrível, porque a igreja foi comprada e lavada pelo sangue carmesim que é de Jesus. Êxodo capítulo de número 12, Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou mandar o meu anjo da morte passar por toda a terra do Egito. Aonde houver um primogênito, eu vou mandar matar Moisés. Vai haver choro como nunca houve, vai haver grito como nunca houve nesse Egito. Então diga para o meu povo, Moisés, que cada um pegue um cordeiro e depois sacrifique esse cordeiro no 15º dia do primeiro mês na sua casa. Depois cozinhe o cordeiro e coma com as vísceras e tudo, e só deixe os ossos, e depois queime os ossos como sacrifício. O sangue, Moisés,
diga para o pai de família que ele pegue o sangue e molhe nas portas de sua casa, molhe nos umbrais das portas e no batedor da sua porta, porque quando for a meia-noite, quando o anjo da morte vir sobre o Egito, na casa que o anjo vê a marca do sangue, ele não entra e a família é liberta, mas na casa onde não tiver a marca do sangue, ele vai entrar e vai matar o primogênito e vai haver choro. A Bíblia vai dizer que na meia-noite o povo de Israel começou a ouvir choro, grito. O maior grito do Egito foi de Faraó, quando o Faraó entra no seu quarto e vê o seu filho morto na cama. Faraó grita tão alto que todo o Egito ouviu, até o povo de Israel, mas lá no arraial dos israelitas não havia grito, não havia choro, porque a morte passou por cima, porque Deus livrou Israel do dia da sua ira. Aleluia. Eu não sei o que foi que você marcou para fazer amanhã, eu não sei o que foi que você agendou para fazer nesse ano de 2026. Eu vou te dar um conselho e aqui termina a minha participação. Trabalhe como se fosse o seu último dia, estude como se fosse o seu último dia, conquiste como se fosse o seu último dia, mas não fique amarrado nas coisas dessa terra, não, porque quando tocar a última trombeta, vai cair roupa no chão, vai ficar dinheiro no chão, vai ficar carro no chão, vai ficar conhecimento no chão, e vai subir somente a igreja, a igreja, a igreja do Senhor. Agora eu vejo o que disse o autor. Por quê? Aleluia. Ainda há um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Eu quero dividir em duas pontuações para me encerrar. A primeira é, o autor está dizendo, porque ainda um pouquinho de tempo. O tempo é pouco, o tempo é estreito. Só que nós nos acostumamos tanto com essa terra, que nós pensamos que a igreja será levada na próxima geração, ou no próximo milênio, mas não. O autor está dizendo, há mais de 2000 anos atrás, o tempo é pouco. Por que o tempo é pouco? Quando ele escrever na sua carta, ele vai dizer, meus irmãos, sabei vós, que um dia para Deus como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Já faz mais de 2000 anos que Jesus abriu os braços e disse, eu desejei muito beber convosco, mas agora não posso, a não ser naquele grande dia. Há 2000 anos, Jesus morreu pela humanidade. É muito tempo, pregador? É, mas para Deus foi antes de ontem. Eu vou repetir. Há 2000 anos, Jesus morreu para perdoar todos os pecados, mas para Deus foi antes de ontem. Parece que ele morreu na sexta, passou o sábado e está ressuscitando hoje. Agora, quando eu olho acerca do tempo, eu preciso me atender para o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, porque no capítulo 24 Jesus está falando acerca do povo de Israel, e no capítulo 25 Jesus está falando acerca da sua igreja. Perceba, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quando Jesus vai falar sobre a igreja, ele fala reino de céu, dos céus, ou reino de Deus. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A pergunta é, aonde que está a diferença dessas mulheres? Porque na visão humanitária, as 10 são virgens, as 10 são imaculadas, as 10 estão bem vestidas, as 10 estão caminhando para o mesmo destino, que é se encontrar com o noivo. As 10 estão carregando lamparina nas mãos, as 10 estão dentro do horário certo. Como é que nós vamos diferenciar as 10? Jesus disse, 5 são loucas e 5 são prudentes. A diferença não está na roupa, a diferença está nas atitudes. A diferença não está na vestimenta,
A diferença está nas atitudes. Perceba, quando as 10 chegaram no local certo, o texto diz que o noivo tardou-se em vir. Quando o noivo tardou-se em vir, as 10 dormiram por causa da lamparina, dormiram pelo cansaço. Só que à meia-noite ouve-se um grito dizendo: aí vem o noivo. As 10 acordaram, despertaram. Todas as 10 estão com a lamparina apagada. Porém, as prudentes têm azeite na botija. As loucas têm lamparina apagada. Quando as loucas viram as prudentes colocar azeite na lamparina, elas disseram: me empreste um pouco do vosso azeite. As prudentes disseram: não podemos, porque se nós dermos para você, vai sobrar, vai voltar para nós e para você também. Faça o seguinte: levanta e vai comprar azeite. Elas se levantaram, foram comprar azeite. Quando encontraram o azeite para comprar e retornaram para o casamento, a porta estava fechada. E elas gritaram bem alto: abra a porta, somos nós. O noivo disse: nós quem? Elas disseram: nós somos as virgens que voltavam ao casamento. Ao noivo olha e diz: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora perceba, essas 10 ou essas 5 mulheres loucas não foram julgadas pela causa das suas roupas, não foram julgadas porque chegaram tarde no culto, não foram julgadas porque não tinha lamparina. Elas foram julgadas pela falta de manter o azeite dentro da botija. Porque o que tem de crente que a lamparina está acesa, mas não tem mais coragem de ter azeite na botija. Porque lamparina acesa é requisito, ou lamparina acesa é resultado do azeite do passado. Mas essas loucas não entendiam que o tempo só pertence a Deus e que um dia a lamparina iria se apagar, e para acender a lamparina precisa ter azeite. O que tem de crente que diz assim: eu já orei demais, eu já conheço a Bíblia demais, eu vou para o culto todo dia, não preciso mais orar, não preciso mais jejuar, não preciso mais ler a Bíblia. Cuidado, você está andando com a botija vazia, e botija vazia não te leva para o céu. Botija vazia não te faz diferente dos outros. Entenda, a igreja verdadeira precisa ter azeite na botija. Segundo tempo, o que há de vir, virá e não tardará. O que o autor está dizendo é que o tempo pertence a Deus. Parece que Jesus morreu antes de ontem e ressuscitou hoje e pode voltar amanhã. Agora, quando o autor diz o que há de vir, virá, ele está afirmando: aquele que prometeu subindo virá entre as nuvens com a sua igreja. Só que Paulo vai dizer ainda no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: a vinda do Filho do Homem será como ladrão, que chega pelas madrugadas. Só que Paulo diz: nós não somos da noite, nós não somos das trevas, nós somos do dia. Como assim, Paulo? Não importa o dia nem a hora, eu estou preparado para Jesus voltar, eu estou preparado para subir com Ele. É essa mensagem paulina. Só que eu estou dizendo: o que há de vir, virá e não tardará. Sabe qual foi a maior falha dos discípulos? Foi a falta de entender que Jesus iria morrer e ao terceiro dia iria ressuscitar. Várias vezes Jesus disse: eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Evangelho de João, capítulo de número 13. Jesus está dizendo o seguinte: olha, é chegado a hora
e que o Filho do Homem vai ser entregue para ser julgado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Pedro se levantou e disse: não, Senhor, ninguém vai te matar, não sei por cima do meu cadáver. Eu disse: Pedro, tu não sabe o que tu está dizendo, porque ainda antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar. Capítulo 14: mas não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, eu voltarei novamente, porque eu quero que aonde eu esteja, estejais vós também. Promessa. Só que os discípulos não acreditaram. Capítulo 20 de João, o texto diz, no versículo 1: ainda de madrugada bem escuro, Maria Madalena, junto com as outras Maria, foram até o sepulcro onde estava Jesus, para terminar o embalsamento do seu corpo, levando nas suas mãos óleo, mirra, azeite e especiaria de plantas de perfume. Só que um olhou para a outra e disse: vem cá, quem vai remover a pedra que está lá? Não sabemos, mas vamos caminhando até lá. O texto vai dizer que quando elas chegaram no sepulcro, a pedra já estava removida, a pedra já estava no chão, e tinha um homem de branco sentado sobre a pedra, e olhou para elas e disse a seguinte frase: o que procurais entre os mortos? Aquele que já vive. Eu vou repetir. Maria Madalena foi para encontrar o corpo de Jesus morto. O anjo olha para ela e diz: o que procurais entre os mortos? Meus irmãos, somente o cristianismo tem esse poder. Porque os adeptos ao espiritismo, os kardecistas, eles queriam muito que alguém tivesse agora lá no túmulo de Allan Kardec, daquele francês, e dissesse para eles: o que procura entre os mortos? Os adeptos ao budismo queriam muito que tivesse alguém no túmulo de Buda e dissesse: o que procurais entre os mortos? Os adeptos ao catolicismo apostólico romanos queriam muito que alguém estivesse no túmulo de Maria, lá em Jerusalém, e dissesse: o que procurais entre os mortos? Mas o espiritismo nunca vai ouvir, o budismo nunca vai ouvir, o catolicismo nunca vai ouvir aquilo que a igreja já ouviu há 2000 anos atrás. O que procura entre os mortos? Aquele que já vive. Ele vive, ele vive, ele vive. Eu vou repetir até você glorificar: ele está vivo. Aonde está a promessa? A promessa está no resgate da igreja até o céu. E esse resgate será, como disse o autor aos Hebreus, no piscar de olhos, 7/milésimo de segundo, no piscar de olhos, um pouquinho de tempo. O que há de vir virá e não tardará. Quem sabe antes das 9 horas, antes de terminar este culto, a última trombeta toque, esse microfone caia no chão, esse terno fique no chão, e as cadeiras fiquem vazias, e nós nos encontramos com o Senhor nos ares. Agora, sabe por que é essa alegria? Porque o que nós vamos encontrar lá no céu não tem na terra. O que é que nós vamos encontrar lá no céu? Alegria, gozo, paz. Capítulo 7 de Apocalipse. Havia um povo no céu, estava alegre, tocando harpa, enquanto na terra havia um povo chorando, procurando a morte e não encontrando. E esse povo que está no céu é a igreja. Quem é o povo que está na terra chorando? É os desviados da igreja.
Agora a igreja não vai encontrar no céu o que ela encontra na terra. O que é, pregador? Lá no céu não tem choro. Lá no céu não tem túmulo. Lá no céu não tem enfermidade. Lá no céu não tem luto. Lá no céu não tem desemprego, nem abandono. O que é que tem no céu? Lá no céu tem alegria, gozo, paz, aleluia. É como diz aquele hino no Voz da Verdade: lá no céu não vai haver choro, não vai haver tristeza, mas somente alegria. Só quem está na expectativa de se encontrar com Jesus lá no céu, só quem está com expectativa de se encontrar com Jesus lá no céu. Mas eu termino de dizer o que diz o autor da harpa cristã. Ele vai dizer bem claro, bem forte, que no céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Fique de pé para louvar. Nuvens da vida terrestre não podem Agora seja profeta para essa pessoa. Essas lágrimas que você derrama aqui na terra, lá no céu não vai existir. Essa enfermidade que você sofre, lá no céu não vai existir. Essa perseguição que você está passando, lá no céu não vai existir. Essa nuvem de pecado que nos rodeia, lá no céu não vai existir. Essa ansiedade, esta depressão, este medo, esse espírito